Cumprimento todos os presentes. Um especial agradecimento ao Dr. António Tavares pelo facto de nos acolher aqui. Cumprimento especial também ao engenheiro Vladimiro Feliz. E relativamente àquilo que aqui estamos a fazer, isto é o primeiro Fórum 2021 do SEN Porto, mas verdadeiramente não é o primeiro de 2021, nem é o primeiro do SEN Porto, na prática é mesmo o primeiro à escala distrital. Nós já tivemos um à escala nacional antes da pandemia, é verdadeiramente o primeiro fórum que o SEN faz à escala distrital. E eu fazer aqui um enquadramento muito rápido e muito sintético daquilo que presidiu à criação do SEN. Eu tenho dito muitas vezes, umas vezes batem palmas, outras vezes assobiam, às vezes há pessoas que assobiam e batem palmas consoante as circunstâncias, mas eu digo sempre a mesma coisa. É evidente que o nosso regime, que nasceu há 47 anos atrás, demonstra sinais de profundo desgaste. E demonstra esse sinal de profundo desgaste aos seus mais diversos níveis. Aquele que tem sido presentemente mais sublinhado é o do sistema judicial e da fraca capacidade, não vou dizer incapacidade, mas vou dizer da fraca capacidade do sistema judicial em responder àquilo que são os anseios da sociedade num Estado de direito democrático. Mas nós vemos esse desgaste a outros níveis. Vemos um desgaste ao nível, por exemplo, das assimetrias sociais, das assimetrias territoriais, se nós formos olhar à evolução que o país foi tendo e, portanto, a riqueza que nós, entretanto, conduzimos a produzir está mal distribuída do ponto de vista social e mal distribuída do ponto de vista territorial. Ainda agora saiu um estudo que, enfim, mesmo sendo um estudo, haverá sempre margem de subjetividade, quanto mais não seja na escolha dos indicadores, mas que nos diz que 17% dos portugueses são pobres. Claro que depois é preciso ver a definição de pobre. Noutros estudos pode dar 15, noutros pode dar 20 e tal. Mas, de qualquer forma, já é um indicador. Nós vemos claramente esse desgaste ao nível do enfraquecimento do poder político. E ligado ao enfraquecimento do poder político, nós podíamos fazer seminários atrás de seminários, onde seguramente apareceriam questões como o novo banco, onde apareceriam seguramente questões como a TAP, onde apareceriam seguramente questões como a venda das barragens por parte da EDP, em que o advogado de defesa da EDP, para não pagar os impostos que deve pagar, é um ministro do governo, neste caso o ministro do Ambiente, e nós vemos também esse desgaste ao nível do sistema político, e era aqui que eu queria chegar. Ao nível do sistema político há muita coisa a alterar, mas uma delas, e é das mais importantes, é justamente o funcionamento dos partidos políticos. É também no funcionamento dos partidos políticos que se nota esse desgaste, que se nota um enquistamento que leva a que os partidos, na maior parte das circunstâncias, não cumpram cabalmente a função para a qual verdadeiramente existem. Por isso, nós estamos a procurar no PSD fazer eu ia dizer uma revolução, mas não estamos a fazer revolução nenhuma, estamos a fazer algumas reformas que levem a que o funcionamento deste partido político possa ser diferente daquilo que é o funcionamento tradicional dos partidos. E, se o conseguirmos fazer com êxito, prestamos um grande serviço ao país, na exata medida que os outros não têm outro remédio que não seja fazerem igual, porque senão, naturalmente, no mercado político ficarão para trás. Temos 4 comissões a trabalhar, neste momento justamente de reformas profundas, uma comissão para a revisão constitucional, para termos um projeto de revisão constitucional, uma para aperfeiçoar as propostas no quadro da reforma de justiça, eu digo aperfeiçoar porque já está um grande trabalho feito vindo do meu anterior mandato, ou da anterior legislatura, como se queira dizer. Temos também uma comissão a trabalhar para a reforma do sistema político em toda a sua abrangência e temos também uma para os estatutos do partido, que tão cedo não teremos um congresso para esse efeito, mas que fica pelo menos feita uma proposta para a revisão também dos estatutos, também na forma como o próprio partido funciona. Estamos a cumprir a nossa obrigação. O problema é que qualquer reforma de fundo em Portugal é muito difícil, ou direi quase impossível de fazer, sem, digamos, o apoio
dos dois partidos principais. Uma reforma estrutural profunda, seja onde for, contra o PSD é impossível e contra o PS também é possível. E aquilo que nós temos em Portugal é um Partido Socialista que quer fazer tudo menos reformar. O Partido Socialista é o partido do sistema. E como é o partido do sistema, faz um discurso para parecer que está fora do sistema. Depois, na prática, quando passa à prática às políticas, é o partido do sistema. Portanto, este nosso trabalho é um trabalho que nós temos de levar avante, mas depois temos uma outra guerra muito maior, que é, bom, e depois, como é que nós conseguiremos implementar pelo país essas reformas se o Partido Socialista não quer? Portanto, dentro do PSD nós alteramos regras do ponto de vista do funcionamento administrativo, alteramos regras do ponto de vista financeiro, inclusive, e fizemos uma alteração profunda uma alteração estrutural profunda ao nível político. Essa alteração estrutural profunda ao nível político chama-se Conselho Estratégico Nacional. Uma coisa são a parte administrativa e a parte financeira, que também é importante, muita coisa corre mal por aí, mas depois é preciso pegar mesmo na política e então como é que fazemos diferente? E o projeto do Conselho Estratégico Nacional, na prática, são 2 em 1. Um é fácil, o outro é muito difícil. O que é fácil é olhar para o Conselho Estratégico Nacional como um gabinete de estudos. O partido sempre teve um gabinete de estudos, os partidos sempre tiveram um gabinete de estudos. Olhar para o Conselho Estratégico Nacional como um gabinete de estudos é fácil, porque é fácil em cada uma das áreas encontrar 3 ou 4 pessoas que ajudam a fazer um programa, que ajudam a fazer até alguns projetos de lei. O mais difícil é a segunda parte. A segunda parte é pegar nesse gabinete de estudos, entre aspas, e conseguir disseminá-lo pelo país inteiro e alastrá-lo ao território inteiro. E, portanto, nós termos uma oferta de participação política no país que permite que qualquer português que queira militar num partido não vem para aqui militar para ver quem paga cotas e deixa de pagar cotas, quantos votos tem ou deixa de ter para a conselhia A ou B, mas não, pode vir para aqui militar em razão daquilo que são as matérias pelas quais tem mais interesse, as que sabe mais ou as que sabe menos, mas gostaria de saber mais, e aquela em que quer dar a sua participação ao país. E, portanto, se aquilo que a mim me atrai é a educação, eu posso aqui militar na secção de educação. Se é saúde, é na da saúde. Se é agricultura, é na da agricultura. Este é que é o grande projeto do Conselho Estratégico Nacional. Ou seja, um partido ter dentro de si, digamos que, eu ia dizer quase com outro partido, que não é, porque isto é tudo um, mas ter a possibilidade de oferecer às pessoas a participação política em assuntos nobres e não tanto em muitos assuntos com muito menos nobreza que normalmente dominam os aparelhos partidários e que é isso que tem feito o afastamento dos partidos políticos relativamente à sociedade. O SENA, este desenvolvimento do SENA atrasou por uma razão óbvia, que se chama pandemia. E eu, ao olhar para esta sala, se eu pensasse que não havia pandemia, eu olhando para esta sala, tenho a certeza que nós já praticamente conseguíamos fazer isto numa sala aí 3 ou 4 vezes maior, cheia de pessoas, porque aqui só estão os coordenadores, não é? E pouco mais. Ora, por trás disso estão todos aqueles que se inscreveram no Distrito do Porto, no Conselho Estratégico Nacional. Nós fizemos isso na Vila da Feira à escala nacional, pouco tempo depois de ter criado o SEN, juntamos lá 2.000 e tal pessoas, eu penso que chamamos convenção, seja o nome que demos, também é indiferente, juntamos as pessoas, isto foi em fevereiro, depois tivemos a pandemia, tivemos depois eleições, depois tivemos a pandemia e atrasou. Agora, com este aliviar da pandemia, eu tenho esperança que efetivamente agora consigamos, não só no Porto, naturalmente, à escala nacional e nos distritos todos, conseguir pôr o CEF a movimentar-se, pôr todos os portugueses que assim o queiram, independentes ou militantes do PSD, a dar a sua experiência ou a dar o seu contributo para as soluções que este partido político venha a ter, tem e outras que venha a ter para o país. Eu queria chamar aqui só a atenção a um pormenor, queria aproveitar essa oportunidade para dizer o seguinte. Nós temos aqui os coordenadores e vice-coordenadores distritais, ao nível distrital, das diversas áreas. Depois há uma coordenação nacional. Isto só funciona se houver uma interligação perfeita entre a coordenação nacional
e a coordenação distrital. A coordenação distrital, agora estou a falar ao nível setorial. Portanto, a coordenação nacional da educação, ou a coordenação nacional da saúde, ou a coordenação da agricultura, ter uma ligação direta a todas as outras coordenações, porque só assim é que as ideias que ao nível distrital possam surgir tenham depois efeito ao nível nacional. E, portanto, esta ligação é a ligação que importa fazer para que as pessoas em cada distrito, quando dão o seu contributo, quando têm as suas ideias, percebam que há uma via para chegar depois ao principal centro de decisão. Nós criamos uma comissão instaladora em cada um dos distritos, também a criamos aqui, é presidida pelo engenheiro professor João Falcão e Cunha, e, portanto, este trabalho que está aqui é muito fruto dele, também do engenheiro Vladimir Feliz, também faz parte dessa mesma comissão instaladora, mas à medida que o tempo agora for andando, à medida que tudo isto for funcionando, a comissão instaladora tem o seu trabalho realizado e agora compete às coordenações, em termos verticais, funcionarem e darem uma grande utilidade ao Conselho Estratégico Nacional. Seguramente que se perguntarmos a alguém na rua o que é que acha de mais importante, se é este tipo de militância, se andar a contar votos nas concelhias, eu penso que os portugueses não têm dúvida nenhuma que este caminho é um caminho muito mais saudável, muito mais em prol do país do que qualquer outro. E por isso eu queria deixar aqui o meu agradecimento a todos que estão aqui, aos que não estão, por força da pandemia, e um particular agradecimento ao professor Falcão e Cunha pelo trabalho que fez aqui no Porto e que está a fazer aqui no Porto, que é o distrito que nesta matéria vai à frente e para esse efeito espero que sirva como exemplo para todos os demais, para que também nos outros distritos isto seja possível. Muito obrigado.